Olá para você que está aqui com a gente acompanhando a nossa web rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e a gente sempre traz assuntos de grande importância para você. Hoje um assunto extremamente importante também nos dias de hoje. Em tempos de emergência climática, quem defende o meio ambiente vira aliado da vida. Nessa entrevista, nós vamos conversar com a advogada Fabiana Brasil, ambientalista que atua na Justiça Climática. Ela é integrante da Latin America Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action, uma rede latino-americana que forma e articula advogados na luta contra a crise climática, e também faz parte do Greenpeace Brasil, organização conhecida por sua atuação direta em defesa dos ecossistemas e das populações tradicionais. Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Fabiana, muita gente acha que meio ambiente é só natureza, né? Mas a crise climática afeta também a vida das pessoas, principalmente as mais pobres. O que é a justiça climática e por que ela importa para todo mundo? Então, a justiça climática, na verdade, ela vem para que a gente entenda que existem desigualdades pré-crise climática mesmo. Então, assim, as pessoas são afetadas de maneira desproporcional. As mulheres, os indígenas, as pessoas quilombolas, então, assim, a população LGBT. A gente precisa entender que essas pessoas, elas precisam de um viés diferente para que essa justiça climática seja, de fato, concedida. Então, a justiça climática, ela surge para que essas pessoas, elas sejam amparadas de maneira diferente, já que elas possuem desigualdades pré-existentes que as tornam muito mais vulneráveis a uma crise climática. Nós temos muitas leis para proteger o meio ambiente, mas elas nem sempre são cumpridas, né? E por que é tão difícil fazer valer os direitos ambientais no Brasil? Então, assim, o Brasil, apesar de ele ter muitos avanços legais, muitos avanços jurisprudenciais em relação ao clima e ao meio ambiente, a gente ainda esbarra numa questão muito, assim, muito prática, né? Certas vezes, o plano econômico fala mais alto do que o meio ambiente. Infelizmente. Então, a gente tem ali no nosso artigo 225 da Constituição concedido a gente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas, de certa forma, assim, como se isso não valesse quando a gente fala sobre questões econômicas, né? Então, a questão econômica sempre está à frente da vida, infelizmente. E os povos indígenas são os que mais cuidam da floresta, mas também estão entre os mais ameaçados. Como que as mudanças climáticas afetam esses povos e o que pode ser feito para protegê-los? Então, assim, os indígenas, eles são os que mais são afetados, assim, primordialmente, né? Porque eles já vêm ali de uma série de descumprimentos dos seus direitos humanos, né? Tanto agronegócio como garimpo ilegal, além de toda aquela questão da territorialidade deles, né? Então, assim, quando a gente fala sobre os indígenas, eles são atingidos pela crise climática, com certeza, de maneira muito mais desproporcional, porque eles sobrevivem ali com, assim, a sua subsistência ali da pesca, dos rios, exatamente. Então, assim, quando a crise climática afeta eles, é de maneira muito desproporcional que a mim, a você, por exemplo, sabe? E aí, essas outras questões de territorialidade também são muito, muito presentes. E aí, somando-se esses eixos de dominação, de opressão que os indígenas sofrem, então de fato, uma questão muito, muito maior para eles, né? E aí, para que seja concedida, né, você me perguntou, para que essa justiça climática... O que a gente pode fazer para proteger eles, né? Isso, para protegê-los. Então, é importante que existam líderes indígenas em todo o debate climático, né? Em todo o debate climático. Então, eles precisam estar no centro desse debate climático, debate ambiental. Então, é preciso ter lideranças indígenas, por exemplo, dentro do Congresso, é preciso que tenhamos lideranças indígenas criando leis, elas precisam estar envolvidas em todo esse processo, sabe? Da criação de políticas públicas, porque a gente não pode fazer políticas públicas só voltada para eles, mas eles também precisam participar dessa construção de políticas públicas. Que eles mesmos sabem o que eles precisam, exatamente. Né? E você faz parte da La Clima, né? Uma rede de advogados que defende o clima em vários países. Como esse trabalho funciona na prática? Então, a La Clima é uma rede de advogados
latino-americanos, não só de advogados, mas de bacharéis, de estudantes. Então, assim, a gente tem GTs, que são grupos de trabalho. Dentre eles tem, por exemplo, a Amazônia, tem Justiça Climática em si, tem também resíduos sólidos. Então, a Laclima ela é muito mais assim uma organização de propagação de conhecimento. Então, a gente se reúne, debate, faz artigos também em parceria, nós emitimos relatórios, então a gente está sempre ali se atualizando sobre o que está acontecendo assim, no mundo em relação à crise casos propriamente ditos, mas muito mais com tudo aquilo que está acontecendo no momento, para propagar conhecimento, para que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a relatórios atualizados, a artigos atualizados sobre o que vem acontecendo, né? E o Greenpeace é conhecido por denunciar grandes problemas ambientais, né? Como é possível transformar essas denúncias em mudanças reais nas leis ou na justiça? Então, a denúncia, eu costumo dizer que é a parte principal, é o primeiro passo que você precisa fazer. E aí o Greenpeace, ele surge aí como um mecanismo de denúncia mesmo, né? Eles costumam emitir relatórios também muito específicos sobre ilícitos ambientais. Então, assim, eles trazem informações muito importantes dentro desses relatórios que podem ser utilizadas ali ou pelo Ministério Público ou até em uma futura ação civil pública, né? Então, esse trabalho deles é muito importante porque vem tanto para fazer pressão parlamentar, por exemplo, quanto para ajuizar uma ação civil pública ou, sei lá, para basear o entendimento de alguma decisão, sabe? De alguma decisão judicial. Então, o Greenpeace, ele faz esse relatório, ele faz essa pesquisa toda com dados, embasamento teórico e tudo, para que possa servir como base, por exemplo, para uma ação civil pública, como eu falei anteriormente. E a COP30 vai acontecer em Belém, né? No meio da Amazônia, e isso nunca aconteceu antes. Sim, o que isso representa e o que a gente pode esperar desse evento? Então, é realmente muito entusiasmante receber a COP na Amazônia. Vai participar? Ai, não, queria muito, mas assim, não vou conseguir participar. Mas, assim, é realmente muito entusiasmante receber a COP na Amazônia. E, assim, mais pelo lado da visibilidade, porque a gente fala muito sobre povos amazônidas, mas às vezes a gente não tem vez, a gente não tem voz, né? E aí, assim, é importante que a Amazônia cedie um evento como esse de grande porte, onde estão diversos entes públicos, entes federais. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, exatamente. E aí é muito importante. Mas, por outro lado, a gente pensa que também existem impactos ambientais quando a gente fala sobre a COP, né? Belém, infelizmente, é uma das cidades com menor índice de saneamento básico. Então, assim, eles têm feito estruturas faraônicas para receber o grande fluxo de pessoas daqui a 4 meses ali, né? E aí, infelizmente, inclusive ontem eu estava assistindo uma reportagem que passou no Globo Repórter, deve estar disponível na Globoplay agora, que fala exatamente sobre essa questão, né? Sobre os impactos ambientais dessas obras faraônicas. Eles estão construindo uma avenida lá agora, a Avenida Liberdade, se eu não me engano. E aí o Globo Repórter colheu depoimentos dessas pessoas que moram ali perto, né? No entorno dessa avenida. Teve desapropriação? Sim, com certeza. Teve. E aí, indenizações ínfimas que eles oferecem sempre, né? Primeiramente. E aí, indenizações muito baixas para as pessoas que tiveram as suas casas ali tomadas. E, além disso, também essa avenida passa ali por uma parte da própria floresta, né? Nossa. Então, assim, é uma contradição, por um lado, né? Exatamente. Por um lado, a gente tem um evento para falar sobre questões ambientais, questões climáticas, mas aí a própria cidade que vai ser sede tem feito tudo isso para se preparar para um evento desse porte, né? Então, assim... E deixando os vulneráveis mais vulneráveis. Exatamente. E aí eu enxergo a COP como uma oportunidade, obviamente, de dar visibilidade, mas a gente precisa, infelizmente, enxergar os dois lados da moeda, né? Não, e o pessoal também está aproveitando para faturar, né? Eu assisti a matéria que a senhora alugar um quarto por R$300 normalmente. Sim. Agora está 6 mil. 6 mil reais, assim, 40 mil reais, 6 dias é absurdo, assim. É ótimo porque, claro, enriquece o comércio local, mas também, enfim... Mas também não precisa exagerar. Claro. Sim. O Brasil promete muito nos eventos internacionais, mas por aqui ainda tem muito desmatamento e exploração de petróleo. Na sua visão, o país está realmente comprometido com a proteção do clima?
Assim, eu entendo que o Brasil ele faz promessas muito, muito além do que consegue, por exemplo. Já chegou a falar que zeraríamos o desmatamento até 2030. Isso, obviamente, não vai acontecer, né? Entre o que é dito ali, entre o que está no papel e o que acontece na prática, tem ali um abismo, né? Então, eu acredito que, de fato, não. Assim, de um lado em que ele promete que o desmatamento vai ser zerado até 2030, por outro lado, há um enfraquecimento, por exemplo, de leis de proteção ambiental. Então, assim... Eu acredito É isso também que a Greta fala, né? Que esses encontros que tem pelo mundo todo a favor do clima é só conversa e ninguém coloca nada na prática. Por isso que ela partiu para a prática mesmo, né? Com vontade. É verdade. Muitas comunidades querem participar das decisões sobre o clima, mas não têm espaço nem voz. Como garantir que os indígenas, quilombolas e ribeirinhos sejam ouvidos na COP30? Será que eles vão ter como pagar os aluguéis, coitados? Exatamente isso, exatamente sobre isso que eu ia falar com você. É preciso que haja também, além de espaço para que eles participem, essas autoridades de dentro das comunidades, dos quilombos, enfim, eles precisam, é preciso que o governo faça um certo investimento, né? Que pague tradução quando necessário, que pague deslocamento. Então, assim, eu não sei como vai acontecer, mas eu espero que eles tenham, sim, voz pela primeira vez, né? Assim, É como o pessoal fala, nada para nós sem nós, né? Exatamente. Eles têm que participar. E a gente ouve falar de justiça climática nos tribunais. Eu queria que você dissesse o que é uma ação judicial climática e se é possível responsabilizar quem destrói a natureza. Sim, a ação judicial climática, ela na verdade é uma via judicial para responsabilizar as empresas ou o governo, enfim, quando eles cometem ilícitos ambientais ou climáticos. No Brasil, inclusive, a gente já tem algumas decisões, inclusive do STF, que falam que o clima é um direito nosso, né? Assim, é um direito fundamental. Então, é possível, sim, responsabilizar essas empresas ou até mesmo o governo quando cometem ilícitos ambientais ou climáticos. E muitas vezes quem desmata lucra, enquanto as comunidades ficam com prejuízo. A justiça consegue reparar esse tipo de injustiça? Tem algum exemplo que você lembre? Então, assim, é muito difícil da gente falar sobre reparação integral, né? Muitas vezes existem danos à saúde que são irreversíveis, né? Igual lá no Brumadinho. Exatamente, Mariana. Brumadinho. Inclusive, um caso meu que é de estudo meu, que eu desenvolvi na minha monografia, foi o de, exatamente, voltado a Brumadinho, né? Mas de Barcarena também, que é inclusive no interior do Pará. Exatamente, no interior do Pará. Então, assim, lá tem uma grande quantidade de empresas que cometem ilícitos ambientais o tempo inteiro. Mas o meu caso é voltado para Hidrolândia Norte, que foi um vazamento ali na foz do rio que banha toda a região. E aí as pessoas tiveram seu modo de vida totalmente afetado. A minha pesquisa é muito mais para entender como essas mulheres elas foram afetadas de maneira desproporcional, as mulheres ali da região. Mas, assim, a comunidade foi afetada como um todo. Então, o modo de vida... Por exemplo, eles usavam água para cozinhar, bebiam a água, então muitos desenvolveram doenças. E aí tem muito a questão da territorialidade, da ancestralidade, as pessoas que têm as suas casas ali há muitos anos. Então, assim, é um sofrimento que a gente não consegue descrever, né? Ter ali o seu espaço tomado. Por exemplo, as crianças tomavam banho no rio e aí, a partir disso, não podiam mais. E aí, isso causa um sofrimento que é, assim, irreversível, né? Danos mentais e aí, assim... É uma coisa que, infelizmente, não tem como ter reparação, né? E aí, óbvio que é possível ter uma reparação por meio de indenização, de cessação dos danos, mas não reparação integral, né? O que já está destruído não volta mais. E, geralmente, essas indenizações também são ínfimas, como eu falei anteriormente, né? O que não repara, claro, o dano que foi causado, infelizmente. Tem leis no Brasil que poderiam proteger melhor o meio ambiente, mas estão sendo enfraquecidas. O que muda com a nova lei do licenciamento ambiental, por exemplo? A lei do licenciamento ambiental, ela é, assim, eu diria que contraditória, né? Ela vem para flexibilizar esse processo de licenciamento ambiental, mas aí algo que era para ser, assim, uma progressão é mais como uma regressão, né? Ela vem para flexibilizar e aí traz também, por exemplo, o licenciamento por autodenominação, algo assim, sabe? Então, assim, a pessoa não precisa mais passar por um debate, por exemplo, sabe? Para entender... E pela autorização do órgão ambiental, né? Exatamente. E aí isso abre ali, claro, a possibilidade de infinitos crimes ambientais, claro.
Desenvolvimento é importante, mas ele não pode destruir tudo ao redor. Como equilibrar a necessidade de crescer com a proteção da natureza e das pessoas? Então, é claro que a gente não pode perfeito, né? frear o desenvolvimento, mas eu imagino que a gente possa, claro, mudar o modelo de desenvolvimento, né? A Amazônia tem um potencial de bioeconomia muito alto, né? De turismo de base também. Então, assim, claro, a gente... É utópico falar, Exatamente. né? Mas seria interessante mudar o modelo de desenvolvimento econômico sem frear o desenvolvimento. Uhum. E o petróleo na Amazônia tem sido um tema polêmico, né? Na sua opinião, esse tipo de projeto deveria ser barrado por causa do risco climático? Com certeza, sim. O Brasil, ele, como eu falei anteriormente, ele faz diversas promessas, né? Em relação a meio ambiente, a clima. Mas, assim, o petróleo, inclusive, no momento em que a gente fala sobre transição energética, é uma prática muito, assim, muito ultrapassada. Então, com certeza, deveria ser barrado. E tem muita gente que defende o meio ambiente e acaba ameaçado, né? A gente tem os casos do Chico Mendes, da Dorothy, né? Sim. O que é o acordo de Escazú e por que ele é importante para proteger essas pessoas? O acordo de Escazú, ele é um acordo ali entre o Caribe e a América Latina. E ele surge exatamente para proteger esses defensores do meio ambiente. Então, os estados que são membros ali, que fazem parte desse acordo, eles precisam criar métodos de segurança para proteger as pessoas que lutam em prol do meio ambiente. Então, as pessoas, principalmente, que fazem essas denúncias de crimes ambientais. Então, eles precisam desenvolver, exatamente, né? Mecanismos de proteção. Mesmo que não é advogado, pode ajudar na defesa do meio ambiente. Aliás, é um dever de todo mundo, né? Como que a sociedade pode se envolver mais nas questões ambientais e climáticas? Para mim, a informação é poder. Então, assim, a partir do momento em que você busca se informar, porque na maioria das vezes as pessoas pensam, poxa, tá tão distante de mim, eu nem tô lá na ONU, eu nem preciso saber sobre isso. E aí, enfim, eu acho que informação é libertador. Então, você buscar fazer uma pesquisa rápida já é importante. Em segundo passo, eu entendo que, assim, as coisas simples que são, por exemplo, ensinadas na escola, né? Fazer a sua parte, jogar lixo no lixo, preservar o meio ambiente também é super importante. Mas para você, assim, como cidadão comum da sociedade, você pode também estar no centro desses debates climáticos. Eu, por exemplo, durante a minha graduação, eu pesquisei voluntariados. É possível fazer voluntariado no Greenpeace, por exemplo. É muito simples, você acessa o site deles e pode se voluntariar. E aí você pode voluntariar de casa também, não precisa de nada muito difícil, assim. As pessoas vai entrar na frente da bala igual a Greta. Exatamente. As pessoas pensam que é super difícil o ativismo ambiental, o ativismo climático, mas não é tanto assim, sabe? E aí eu participei de uma formação também no Youth Climate Leaders, que é o YCL, YCW, um curso de mudanças climáticas que ele é pago, mas também tem bolsa, e aí você pode tentar todos os anos, abre inscrição. E aí você sai de lá como um líder climático, e é muito importante fazer parte dessas coisas, assim, porque você fica em contato com outras pessoas que também têm interesse em atuar, sabe? Em atuar em prol da defesa do meio ambiente, do clima, enfim. E aí é super interessante, porque aí você articula com outras pessoas, além de adquirir muito conhecimento, que é importantíssimo. É uma pena que o município não tem ainda a coleta seletiva de lixo aqui, né? Porque eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um projeto, era o 4R, né? Recuperar, reciclar, reutilizar. E a gente fazia a campanha de trazer as coisas de casa, né? Esses que dão para ser reciclados. E aí, meus filhos eram crianças na época. Aí, eles se acostumaram a separar o lixo. Né? A gente separava em casa, né? E aí, eu levava para o trabalho e era doado para a Associação dos Catadores. E aí, a gente continuou fazendo isso, só que é difícil você achar onde levar. Agora tem os ecopontos, né? Sim, temos. Mas se tivesse a coleta, já acho que a sociedade se envolveria mais, né? Sim, com certeza. Esses planos, né, de lixão, essas coisas estão sempre atrasados, né? E prorrogados e vai indo, né? Sim, se eu não me engano, a prefeitura abriu agora também, né? Alguns lugares de coleta, assim. Mas nem todo mundo tem como levar, né? E a crise climática é urgente, mas parece que ela ainda é tratada como algo distante, né? E a gente está vivendo ela todo dia. Chuvas fortes, calor forte demais, né?
E o que falta para que as decisões políticas e jurídicas levem isso a sério de verdade? O que você acha? Eu entendo que é preciso que se enxergue, na verdade, que a crise climática, ela é atual, né? A gente pensa que são efeitos futuros, que a gente não está sentindo isso agora, mas a partir do momento em que a gente vai no mercado e paga R$20 no café, por exemplo, que a gente paga super caro... O azeite estava um absurdo, né? Exatamente. Isso tudo são efeitos que a gente sente, né? Então, assim, é preciso enxergar que a crise climática é agora, que o agir precisa ser agora. E, além de tudo, é preciso, assim, coragem política e jurídica também, sabe? Para desconsiderar essas questões econômicas que têm efeitos agora, assim, e considerar a vida acima de tudo, né? Que é muito mais importante. O nosso Rio Branco mesmo, ano passado, aquela seca absurda, e agora agora, já está quase transbordando. Exatamente. Em um ano, uma mudança muito rápida, né? Eu queria falar aqui uma frase que eu gostei, né, do destaque dela. Em um cenário global em que a emergência climática avança rapidamente, o papel do direito como instrumento de contenção e reparação torna-se não apenas necessário, mas urgente. Que bom, né, que tem agora essa especialidade na área ambiental do direito. Exatamente. E tem muitas pessoas como você aqui que são associadas e militam? Tem bastante, assim, ainda pouco com o que é esperado, deveria, claro, né? Mas existem várias pessoas que... Agora o interesse vem crescendo, né? Esse debate ficou muito mais atual, então o interesse por essas áreas vem crescendo. Você quer deixar mais algum recado, Fabiana, para a sociedade? Então, eu queria deixar o recado de que eu espero que o que eu tenha dito aqui tenha tocado vocês um pouco e que vocês entendam que a hora de agir é agora, que a gente precisa preservar o mundo que temos para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, porque não existe planeta B. Exatamente. Estamos tentando, né, ir para outro, mas igual a Terra. Acho não difícil. Tem. Isso. Obrigada, Fabiana, Nada, pela sua eu que presença. agradeço. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode assistir essa entrevista no YouTube e escutar no Spotify, no Deezer, e não esquece de seguir o Instagram da Defensoria, @DefensoriaRR. E ativa o sininho para você saber quando a gente vai estar por aqui de novo. Até